A ansiedade funciona pela interação de três componentes: pensamentos, sensações e comportamentos. Esses três componentes trabalham juntos para manter a ansiedade. As setas entre os componentes são em ambas as direções. Não há um início ou fim. Toda criança é única. O ciclo pode começar com qualquer elemento. Os pensamentos ansiosos são as imagens ou possibilidades que entram na mente da criança ao confrontar uma situação assustadora. Ela pode ou não estar totalmente consciente de seus pensamentos. Os pensamentos podem não ser factuais ou precisos, mas estão causando profunda angústia. Alguns exemplos de pensamentos ansiosos incluem: algo vai acontecer comigo quando minha mãe sair. E se meus pais não vierem para casa? Talvez eu esteja morrendo. Todo mundo vai pensar que eu sou estúpido. Os momentos estressantes podem vir acompanhados de sensações físicas nas crianças. Elas podem incluir o coração batendo rápido, respiração ofegante, palmas das mãos suadas, tonturas, dores de estômago, formigamento, tremores e dores de cabeça. Essas reações de alarme são uma consequência natural da ansiedade, uma resposta ao medo ou suspeita de perigo, e não machucam uma criança, embora ela provavelmente não perceba isso. O terceiro componente engloba os comportamentos indesejáveis e improdutivos que a criança exibe durante situações ameaçadoras, que reforçam ainda mais o ciclo. Você provavelmente está familiarizado com alguns deles: grude, choro, birra, queixas de sentir-se doente, evitação de atividades que provocam ansiedade e carregar objetos de segurança. O seguinte exemplo fará você entender melhor como o ciclo da ansiedade funciona. Imagine que seu filho seja convidado para uma festa de aniversário e ele se sente um pouco nervoso em participar. No caminho para a casa do amigo dele, você explica que voltará para buscá-lo em 3 horas. 3 horas parece muito tempo para ele. 3 horas durante as quais ele não vai te ver. Ele pode começar a pensar para si mesmo: e se a mamãe se esquecer de voltar na hora marcada? Eu estou assustado. Como resultado de seus pensamentos, ele começa a sentir enjoo e sente suas mãos trêmulas. Ele pode, nesse momento, exibir um comportamento para evitar a separação, dizendo: eu não quero ir a essa festa, eu só quero ir para casa. E talvez ele não vá à festa. Comportamentos evitativos, por sua vez, contribuem para hábitos negativos. Os pensamentos ansiosos são reforçados. A próxima vez que uma festa aparecer, será ainda mais difícil para seu filho. Ele começa a acreditar que não pode ir a festas, já que não teve sucesso na última vez. Isso estaria simplesmente além de suas capacidades. O ciclo é mantido. Visualizar a ansiedade apenas em termos gerais, dizendo à criança: relaxe, pare de se preocupar, nunca funciona muito bem, como você provavelmente já deve ter percebido. Uma vez que você olha para a ansiedade como um ciclo de 3 partes, por outro lado, você se torna um orientador muito mais eficaz para o seu filho. Examinar pensamentos, aceitar sensações e mudar comportamentos são os assuntos que trataremos em breve, quando explicaremos estratégias de intervenção específicas para interromper o ciclo da ansiedade. Antes disso, porém, vamos falar de 2 estratégias básicas que você deve incorporar na rotina diária da sua família para baixar os níveis de ansiedade. São elas: higiene do sono e interação dirigida pela criança. Ajudar uma criança a ter uma boa noite de sono pode ter um efeito surpreendente em reduzir rapidamente a gravidade da sua ansiedade. As boas práticas do sono incluem consistência na hora de dormir. Seu filho vai dormir e acordar na mesma hora todos os dias, com uma variação de 30 minutos, até nos fins de semana, mesmo no verão. Esse é o padrão ideal e provavelmente não é realista, mas quanto mais uma criança aderir a um horário regular, melhor funciona seu relógio biológico. Ambiente de dormir. O quarto de uma criança deve ser um local convidativo e relaxante, com pouco barulho, pouca luz e uma temperatura confortável à noite. Em outras palavras, é uma área que deve promover o sono e, portanto, em horários previamente definidos, computadores, videogames, telefones celulares e outros itens estimulantes precisam ser desativados. Ritual na hora de dormir. Se ainda não tiver estabelecido, desenvolva um ritual reconfortante e agradável na hora de dormir. Para uma criança pequena, isso pode incluir um banho quente, vestir o pijama e um breve tempo para uma história. Tenha 3 ou 4 atividades regulares que sinalizem a hora de dormir. Elas devem durar cerca de 20 ou 30 minutos. Não as estenda.
Divirta-se um pouco, apenas uma maneira confortável de fechar o dia, lendo juntos por um tempo, tendo um breve bate-papo. No entanto, não fale muito sobre o dia seguinte, porque muitas vezes isso gera preocupações. Não fale muito sobre o dia que acabou de passar, fazendo perguntas do tipo: alguém foi mal com você na escola hoje? Porque isso dá muito pano para manga. Apenas relaxe. Coisas a evitar. Durante 1 hora antes de começar a rotina da hora de dormir, evite quaisquer atividades estimulantes e de alta energia, como correr por aí, fazer exercícios ou jogar videogames. A TV, idealmente, fica desligada. Evite também os cochilos diurnos. Quase todas as crianças, a partir de 5 ou 6 anos de idade, não precisam mais de cochilos durante o dia. Alimentos ou bebidas com cafeína, incluindo chocolate, dentro de 6 horas antes da hora de dormir, também devem ser evitados, assim como lanches grandes ou líquidos no período de 2 horas antes da hora de dormir. Checklist da hora de dormir. Tudo muito bom, você pode dizer, mas como isso é feito? Você pode começar com monitoramento. Desenvolva uma checklist para a hora de dormir, com o objetivo de monitorar os comportamentos apropriados de seu filho. Essa checklist pode ser usada também para acompanhar a evolução dele e recompensar cada sucesso. Use uma cartolina para fazer um calendário. Nas colunas, marque os dias da semana e nas linhas os comportamentos que você deseja que seu filho tenha. Adapte a checklist para atender às suas necessidades. Todas as famílias são diferentes. Configure a checklist de acordo com sua rotina específica. O que você deseja ver em primeiro lugar, em segundo e assim por diante. Aqui estão alguns itens comuns. Escolha 4 ou 5 dentre eles ou crie alguns para vocês. Por exemplo, eu escovei meus dentes, tomei um banho, eu coloquei meu pijama sem que ninguém tenha que me lembrar, subi para o meu quarto, mamãe leu uma história e eu não pedi outra, eu disse boa noite, eu não chamei quando fui para a cama, eu li em silêncio na cama, eu fui dormir com a luz apagada, eu fiquei na cama até de manhã. Coloque a cartolina com a checklist em uma área da casa onde todos possam vê-la facilmente, como o quarto da família ou a cozinha, e preencha-a consistentemente a cada dia. De manhã, pais e filho olham para a checklist e veem quanto ele conseguiu. A criança ganha uma carinha feliz ou um tique ao lado de cada comportamento que ela completou com sucesso. Se ela conseguiu todos eles, ela recebe um adesivo no calendário para o dia anterior, quando teve uma noite corajosa. Depois de 10 noites corajosas, ela pode receber uma recompensa maior, como um passeio em família. Interação dirigida pela criança. A interação dirigida pela criança trata-se de um tempo especial de 5 minutos que você vai separar para estar com seu filho a cada dia. Interação dirigida pela criança, ou IDC, é um termo técnico, mas você pode pensar nisso como uma brincadeira ou apenas um tempo especial que você vai passar com o seu filho. Geralmente, a reação natural dos pais aos comportamentos ansiosos de uma criança tendem a reforçar a ansiedade, ao invés de diminuí-la. Durante o tempo especial de 5 minutos, as interações diárias típicas entre o pai ou a mãe e o filho são intencionalmente alteradas. Você permite que seu filho se sinta no controle e presta atenção aos seus comportamentos positivos. Com crianças até os 7 ou 8 anos de idade, esse tempo pode ser uma brincadeira. Já com crianças mais velhas, ele toma um formato um pouco diferente, que será explicado depois. Primeiro, vamos falar como preparar o tempo especial para as crianças menores. Separe em uma caixa 3 ou 4 brinquedos que você planeja usar. Diga ao seu filho que eles estão sendo reservados para um tempo especial que vocês serão juntos. Os itens apropriados incluem blocos e outros brinquedos de construção, como legos, lápis de cera e outros materiais para desenhar e criar, como argila e massinha. O Senhor Cabeça de Batata é geralmente um sucesso com crianças menores. Bonecas e conjuntos de brinquedos, como fazendas, casas e vilas, também são muito bons. Preste atenção nas coisas que você não deve fazer. Vamos chamá-las de regras não. Não faça perguntas. Obviamente, 1 ou 2 perguntas naturais podem surgir, mas evite questionamentos persistentes pelo qual um pai ou uma mãe, sem querer, direciona a atividade ou exige uma resposta. Por exemplo, você quer tentar outra coisa agora? Devemos usar os legos? Você sabe que forma é essa?
Algumas perguntas são, na verdade, comandos ocultos. Você gostaria de limpar? Você não gostaria de se sentar lá? Com a prática, você terá o hábito de reformular muitas perguntas para declarações. Por exemplo, qual dos blocos você quer pode se tornar estou animado para ver qual bloco você vai escolher. Não critique. É comum surgir um certo tipo de crítica durante a brincadeira e pode ser difícil para o pai ou a mãe reconhecê-la. Pode não parecer crítica dizer, por exemplo, o cavalo deve ir no celeiro. Eu aposto que você pode pintar apenas dentro das linhas se você se esforçar mais. Lembre-se de que não há um jeito certo de fazer as coisas. Seu objetivo é promover um momento caloroso e positivo e se divertir juntos. Críticas interferem nesse processo. Não dê comandos. Quando a mãe emite um comando indireto, vamos colocar os carros para fora, ou um comando direto, vem aqui, ela está dando as ordens. O ponto principal do tempo especial é que seu filho faça o direcionamento. Ele está encarregado do que vai acontecer a seguir. Não diga a ele. Dê um passo para trás e permita que ele conduza a brincadeira. Siga a sua liderança. Agora vamos falar das coisas que você deve fazer durante o tempo especial. Vamos chamá-las de regras sim. Faça elogios. Diga ao seu filho que você gosta do que está vendo. Elogie o processo. Veja como você está desenhando bem. Parece que você está se divertindo muito fazendo o seu retrato. Essa ideia que você teve de construir um castelo foi muito legal. Seja genuíno e específico nos seus elogios. Um elogio geral como você é um bom garoto é ótimo para o seu filho ouvir, mas se você o descrever, eu amo o jeito que você cuida do seu irmão, isso é ainda melhor. Repita o que o seu filho está dizendo. Seu filho diz, eu desenhei um arco-íris. Você diz, você fez mesmo, você desenhou um arco-íris. Imite o que seu filho está fazendo. Seu filho diz, estou colocando todos os carros do outro lado da estrada. Você diz, vou colocar os caminhões lá também. Você pode nem precisar usar palavras. Ele começa a construir uma torre, você recolhe alguns blocos e começa a fazer sua própria torre. Não precisa ser exatamente igual à dele. O que importa é que, ao imitá-lo, você está se comunicando. Eu gosto tanto do que você está fazendo que eu também quero fazer isso. Descreva o que está acontecendo. Descrever-se um pouco como um narrador esportivo. Você está fazendo uma torre. Você empilhou mais 2 peças. Você desenhou um rostinho feliz. Expresse entusiasmo. Você está feliz por estar com seu filho e aproveitar seu tempo juntos. Demonstre isso. Você pode até achar que já faz tudo isso, mas se você se ativer às regras, poderá começar a se ouvir de maneira diferente. Você se tornará mais consciente de como fala com seu filho durante o dia. Você começa a reconhecer os tipos de respostas de sua parte que contribuem para uma relação mais calorosa. Tempo especial com crianças maiores. Com crianças de cerca de 9 anos até a adolescência, não chamamos formalmente o processo que descrevemos de interação dirigida pela criança, mas você ainda tem um papel vital na manutenção de um relacionamento caloroso. Obviamente, as habilidades são aplicadas de forma um pouco mais solta e assumem um tom diferente. Para crianças dessa idade, a regra não sobre não fazer muitas perguntas continua verdadeira. Dizendo, conte-me sobre o seu dia, o que aconteceu na escola? Fará com que muitos adolescentes e pré-adolescentes fiquem calados. Ao mesmo tempo, você deve estar ciente do dia a dia do seu filho e como ele está indo na escola. Toda pesquisa mostra que quanto mais as crianças revelam, quanto mais os pais sabem quem são seus amigos, o que gostam e o que não gostam, melhores são os resultados que eles têm em todas as áreas, na escola e nas relações sociais entre amigos e colegas. O truque é encontrar maneiras e momentos apropriados para interagir, o que pode ser apenas fazer algo juntos, de uma maneira livre de estresse, encontrando um tempo para uma interação a sós. Pode ser difícil conseguir isso se o seu filho está em um estágio de bloqueá-lo e apenas querer estar com os amigos. Mas quem sabe dizer em uma tarde de domingo, quer sair para passear? Vamos às compras. Conheço crianças ansiosas que adoram fazer caminhadas com os pais. Quando o foco é uma atividade conjunta e vigorosa, e não eles, é relaxante e bem-vindo. Conversas no carro parecem ser uma ótima forma para se conectar. Muitas crianças mais velhas dizem que acham mais fácil conversar quando os pais estão dirigindo e, portanto, não olham para elas. Há menos pressão, menos intensidade. Examinando os pensamentos ansiosos. Agora, voltando ao ciclo da ansiedade, nós vamos destacar estratégias para enfrentar cada um dos componentes desse ciclo,
de forma que você possa ajudar o seu filho a rompê-lo. Em primeiro lugar, vamos examinar os pensamentos ansiosos. Todos nós gostamos de acreditar no que pensamos. No entanto, nós, adultos, percebemos que parte do que pensamos não é totalmente verdade, ou mesmo não tem nada de verdade. Crianças ansiosas, no entanto, têm problemas com essa noção. Elas podem adotar uma maneira muito rígida de pensar, ou muito tendenciosa em interpretar situações neutras como ameaçadoras. Porque ela acredita, então acha que acontecerá assim. As técnicas que falaremos a seguir encorajarão seu filho a avaliar e substituir pensamentos não realistas, o que é, em grande parte, uma questão de gerar pensamentos novos e mais precisos, e de se tornar mentalmente um pouco mais flexível e realista. Essas técnicas são cartões de enfrentamento para pensamentos corajosos e brincando de detetive. Cartões de enfrentamento para pensamentos corajosos. Esta é uma estratégia simples para ajudar seu filho a mudar seus pensamentos ansiosos para pensamentos melhores. Vocês dois escreverão juntos declarações corajosas em cartões pessoais que seu filho levará com ele. O seu filho pode fazer isso sozinho, se ele quiser e tiver idade suficiente. Obtenha um pacote de ficha pautada ou outro tipo de papel rígido e faça cartões menores, de cerca de 8 por 5 centímetros mais ou menos. As fichas são bastante duras e resistem ao uso, o que é bom. Ao mesmo tempo, ao cortá-las em cartões menores, eles ficam bem discretos. Se você produzir muitos cartões, faça um furo em um dos cantos e amarre-os com um pedaço de fita, ou passe uma argola por eles. Em um momento de ansiedade, uma olhada em seus pensamentos escritos pode lembrar sua criança de falar consigo mesma de uma maneira mais positiva. As crianças adoram cartões de enfrentamento. Elas os colocam em suas mochilas e os puxam para fora, de uma forma bem discreta, durante o dia para um pequeno reforço, uma conversa pessoal. Aqui estão alguns exemplos de pensamentos corajosos que você pode escrever. Posso pensar em um momento feliz da minha vida, quando me senti forte e corajoso. Na maioria das vezes, as pessoas nem sabem que eu estou nervoso. Eu posso dormir sozinho, sem me sentir assustado. Eu posso lidar com o que vier, do meu jeito. Eu me lembro de me esforçar muito no passado e de ter obtido sucesso. Antes de ficar com raiva, posso contar até 10 e relaxar, e depois dizer como me sinto. Eu posso me divertir, eu não preciso me preocupar com tudo. Fazer ou responder perguntas durante a aula ajuda todos a aprender. Eu posso dizer coisas gentis para mim mesmo, para me fazer sentir feliz. Não há problema em cometer erros ou fazer perguntas bobas. Alguns desses cartões podem ser especialmente apropriados às circunstâncias pelas quais o seu filho está passando. Ou você pode ajudá-lo a criar seus próprios pensamentos sobre as situações específicas que provocam sentimentos de ansiedade. Você pode encorajá-lo a lembrar dos momentos estressantes do passado e como ele passou por eles. Isso pode sugerir pensamentos úteis para o futuro. Brincando de detetive. Outra estratégia de reestruturação cognitiva é brincar de detetive com seu filho, buscando informações para determinar se um pensamento é verdadeiro ou não. Partimos da posição que cada preocupação é um palpite, não um fato, e assim devemos procurar alguns fatos. Você pode desenhar 4 colunas em um pedaço de papel, com uma pequena lupa no topo, para lembrá-lo que estamos sendo detetives e procurando por pistas. Na primeira coluna, seu filho, com a sua ajuda, anota o pensamento ansioso ou negativo em sua mente. Na segunda coluna, ele escreve qualquer evidência ou fato para sustentar que o pensamento é verdadeiro. Na terceira coluna, ele escreve qualquer evidência ou fato para sustentar que o pensamento é falso. Se a coluna falso for maior do que a coluna verdadeiro, nós descartamos o pensamento e, na coluna 4, escrevemos um novo pensamento adaptativo, que é mais consistente com os fatos. Para apresentar evidências, a criança se faz várias perguntas, examinando um pouco mais criticamente seus pensamentos e considerando explicações alternativas. É um processo de combater as probabilidades superestimadas e descatastrofizar. Por exemplo, eu sei com certeza que isso vai acontecer? Que provas tenho de que isso irá acontecer? Quão provável é realmente? Isso já aconteceu antes?
Tenho absoluta certeza dessas terríveis consequências? Eu tenho uma bola de cristal? E depois, mesmo se isso acontecer, posso viver com isso? Qual é o pior resultado possível? Quão ruim é isso? Eu poderia lidar? Conheço mais alguém que tenha estado nessa situação? O que eles fizeram? Eu pude lidar com isso no passado? Isso é realmente tão terrível? Em outro exercício, você pode desenhar dois círculos parecidos com tortas e perguntar, por exemplo, ao seu filho: Você está preocupado que a mamãe não volte para casa? Mostre-me o quanto você está se preocupando. Provavelmente, ele vai desenhar uma fatia gigante na primeira torta. Depois de conduzir a devida investigação e coletar informações sobre a real probabilidade desse evento acontecer, você vai olhar para a segunda torta e dizer: Desenhe para mim o quanto você acha que deveria estar se preocupando. O seu filho provavelmente vai ficar animado sobre como pintar a menor fatia que ele pode imaginar. A chance real de que isso aconteça é tão pequena que ele provavelmente deveria se preocupar apenas esse tanto. Dessa forma, você estará incentivando o seu filho a parar e pensar, a usar sua mente de maneira consistente com a verdade, em vez de distorcer e causar mais ansiedade sem motivo. Esse tipo de representação concreta de muita preocupação versus um pouquinho de preocupação tende a ser eficaz com crianças muito pequenas, cujas capacidades cognitivas ainda são limitadas. Com uma criança mais velha, podemos falar sobre a probabilidade de que algo preocupante ocorra. É realmente 100%? Ou talvez haja uma chance de 60% ou 10%. Se a criança está superestimando seriamente e baseando seu medo na desinformação, esse é o começo para ajudá-la a reestruturar seus pensamentos. Por exemplo, talvez uma criança maior se preocupe com a entrada de intrusos em casa. Ainda não aconteceu, ela diz, mas eu vi uma vez no noticiário. Bem, as notícias contaram sobre a única vez que isso aconteceu, você pode responder, mas não sobre as 10 milhões de vezes que isso não aconteceu. Ao final, ela entenderá que a chance real disso acontecer é muito pequena. Praticar é muito benéfico. Depois de um tempo, o processo se torna automático e seu filho não precisará escrever tudo. Ele poderá fazer isso na sua cabeça. Aceitando as sensações físicas. Vamos falar agora como enfrentar mais um componente do ciclo da ansiedade, as sensações físicas. Imagine que você tem 12 anos e está em uma sala de aula e, de repente, o seu coração está palpitando. Você não consegue respirar direito. Sente tontura e não sabe por quê. Quão aterrorizante pode ser para uma criança ou adolescente que pode não ter ideia do que está acontecendo em seu corpo? Você deve explicar para o seu filho que essas sensações físicas que ele experimenta quando está com medo são totalmente normais e que elas desaparecerão em um curto espaço de tempo se ele permitir. Ao passar essa mensagem para o seu filho, ajude-o a ver que a ansiedade é uma emoção natural e a resposta que ela evoca é evolucionária. Muitas vezes, as crianças ansiosas acham que elas são as únicas que têm essas sensações e geralmente se preocupam que deve haver algo muito errado. É importante enfatizar que todos os animais e pessoas têm esse mesmo padrão de comportamento. Aqui está uma explicação sugerida, que deve ser adaptada dependendo da idade da criança. Digamos que você está dando uma explicação diante da sua sala de aula, e você tem medo de não se sair bem. Algumas crianças vão rir ou dizer algo ruim sobre você. Você está começando a suar, sua boca está seca, sente desconforto no seu estômago, seu rosto está quente e corado. Essa série de sintomas é o mecanismo de proteção do seu corpo que está entrando em ação. De alguma forma, você disse a si mesmo que está em perigo e está se preparando para isso. Cada uma das sensações físicas que surge é adaptativa, ou seja, é projetada para evitar que você sofra danos. Se seu corpo estivesse coberto de suor, por exemplo, seria mais difícil para uma fera ameaçadora tentar agarrá-lo. Por que seu coração dispara? Se você estivesse realmente em apuros, precisaria de mais sangue para chegar às suas pernas para que pudesse fugir rapidamente se precisasse. O seu estômago parece esquisito? Não seria adaptativo em uma situação de perigo parar e pegar um hambúrguer para comer. Seu corpo automaticamente desliga a produção em seu estômago para que você não sinta fome. Normalmente, quando a fonte de perigo acaba, você sente fome novamente. Você tem medo de desmaiar?
Bem, não, você não vai. Na verdade, quando você está ansioso, sua pressão arterial aumenta, e o que acontece é o oposto do desmaio. Com medo de vomitar? Altamente improvável. Se você estivesse em perigo, não seria adaptável parar e vomitar. Ironicamente, quando você está entrando em um ataque de pânico, você está o mais seguro possível, porque todo o seu sistema está pronto para responder a qualquer coisa. As crianças mais velhas podem entender que esse estado de alerta máximo, quando canalizado de maneira produtiva, é o que permite que atletas vençam competições e que atores saiam do seu próprio eu e interpretem seus personagens de forma que todo mundo acredite neles. É o que permite que os participantes de programas de jogos atinjam a campainha de resposta mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. Saber que o seu corpo está programado para responder é um enorme alívio para um jovem ansioso. Então, ele precisa saber que o seu corpo, sozinho e geralmente em apenas alguns minutos, extinguirá sensações intensas e preocupantes. O ponto é que as crianças ansiosas frequentemente se afastam de uma situação estressante antes que haja tempo para essas sensações físicas intensificadas desaparecerem naturalmente. Elas passam a acreditar que essas sensações devem ser evitadas a todo custo, e os custos podem ser altos. Há crianças que desenvolvem comportamentos de evitação excessiva que fazem com que suas vidas sejam tristemente diminuídas. Elas ficam longe dos esportes, deixam de se exercitar, ir ao parque de diversões ou até mesmo de frequentar a escola. Praticar uma série de movimentos que criam as sensações das quais elas mais têm medo na vida real pode ajudar tremendamente. Nós chamamos a isso de exercícios de exposição interoceptiva. Com eles, a criança começa a aprender que o que sentimos não precisa nos assustar. Ao realizar esses exercícios, seu filho induz muitas das sensações físicas associadas aos transtornos de ansiedade. Antes de fazer esses exercícios com a criança, é necessário assegurar que ela não possui problemas médicos ou complicações, como problemas cardíacos, desmaios ou ataques súbitos de asma. Para qualquer criança em boa saúde, os exercícios de exposição interoceptiva não apresentam dificuldades. Se tiver alguma dúvida, fale com o médico do seu filho sobre os exercícios. Aqui estão exemplos de alguns exercícios que você pode pedir para o seu filho fazer. Balançar a cabeça de um lado para o outro por 30 segundos. Colocar a cabeça entre as pernas por 30 segundos e depois levantar a cabeça. Correr no mesmo lugar por 1 minuto. Segurar a respiração por 30 segundos. Girar na cadeira por 1 minuto. Respirar através de um canudo por 2 minutos. Olhar para a luz por 1 minuto e ler um parágrafo de um texto. Para registrar o progresso do seu filho, construa uma tabela listando esses exercícios em uma coluna e adicionando ainda as seguintes colunas: sensação, intensidade da sensação e intensidade da ansiedade. Dê ao seu filho essas instruções em linguagem adequada à idade. Faça cada exercício um movimento durante o tempo sugerido na tabela. Se as sensações físicas ficarem muito intensas e você não conseguir manter o exercício até o final do tempo sugerido, não se preocupe. Interrompa o exercício. Se você sentir apenas sensações leves após o tempo sugerido, tente continuar o exercício até que eles atinjam níveis moderados de intensidade. Concentre-se nas sensações físicas. Não se distraia. O objetivo é aprender a ter menos medo dessas sensações, deixando-se experimentá-las. Depois de parar o exercício, registre quais foram as sensações físicas que você experimentou. Por exemplo, tontura, falta de ar, palpitação. Quão intensas foram essas sensações, dando uma nota de 0 a 8, e quanta ansiedade você sentiu, também pontuando de 0 a 8. Concentre-se nas sensações físicas e observe-as diminuir naturalmente. Quando sua ansiedade diminuir para um nível leve, 2 ou menos, registre quão intensas são as sensações físicas agora. Tente praticar cada exercício 3 vezes seguidas todos os dias. Seu nível máximo de ansiedade deve começar a diminuir com a prática, à medida que você aprende a ter menos medo dessas sensações. Pré-adolescentes e adolescentes podem fazer exposição interoceptiva por conta própria e aprender as lições essenciais que ela transmite. As sensações que criei intencionalmente são semelhantes às que sinto durante um ataque de pânico. Assim como as sensações desapareceram rápida e naturalmente durante meu exercício, assim também elas desaparecerão quando eu estiver em pânico. Você pode ser um monitor de exercícios para uma criança mais nova. Diga a ela para descrever o que ela está sentindo. Use um cronômetro, se você quiser,
e para dar um ar mais dramático. E instrua a levantar a mão quando as sensações desaparecerem ou ela sentir que seu corpo voltou ao normal novamente. Saliente que em pouquíssimo tempo seu coração não estava mais batendo tão rápido, sua respiração não era tão difícil, suas pernas não doíam, sua cabeça não estava mais toda estranha e tonta, seu estômago não estava mais embrulhado, seu rosto não estava vermelho e quente. Ela estava bem. Ela está aprendendo a não deixar o que ela sente assustá-la. Uma outra alternativa que fará você transmitir a mesma lição para o seu filho é recriar esses exercícios através de uma exposição naturalista, ou simplesmente procurando oportunidades diárias. Você pode fazer uma caminhada com seu filho, para que ambos fiquem um pouco sem fôlego e seus músculos fiquem um pouco tensos. Você pode levá-lo a um parquinho onde ele gira em um carrossel. Ou ainda ir para um parque de diversões e brincar no chapéu mexicano, para provocar tontura e respiração acelerada. Em um passeio em família, a exposição interoceptiva é apresentada como um tipo de experiência divertida. Você pode dizer ao seu filho: "Eu sei que você está se sentindo um pouco tonto. Vamos ver quanto tempo leva para que essas sensações desapareçam." Mudando o comportamento de evitação. As crianças ansiosas geralmente enfrentam situações difíceis com comportamentos de evitação. Há o que chamamos de evitação evidente, quando simplesmente a criança deixa de fazer algo, se recusando a ir a uma festa de aniversário, a aula de balé ou a apresentação da escola. Mas há também outras formas de evitação mais sutis, como crianças que rangem os dentes diante da dificuldade enquanto dizem a si mesmas: "Relaxe, relaxe, relaxe", ou distraem-se pensando em outra coisa, essencialmente fingindo que não estão lá. Essa é uma tática que pode permitir que um jovem enfrente o estresse momentâneo, mas não promove a verdadeira bravura. O comportamento de evitação pode assumir ainda muitas outras formas. O garoto que acredita que nada do que faz é bom o bastante, destrói sua construção de Lego e arremessa os blocos pelo chão em um ataque de frustração. Ele senta no canto e se recusa a continuar a brincar. A menina, que tem dificuldade em se juntar às outras crianças na pré-escola, fica colada à mãe, chorando em silêncio. Preocupada com o seu desempenho na sala de aula e sem saber as respostas, a criança age atrapalhando as atividades do dia e incomodando as outras crianças. Nervosa em ir para a escola, uma criança se recusa a se vestir ou demora tanto que ela perde o ônibus ou chega atrasada. Essas estratégias não funcionam. Elas apenas fortalecem os pensamentos de preocupação e o medo das sensações físicas normais, mantendo vivo o ciclo da ansiedade. Uma tática fundamental para ajudar seu filho a mudar comportamentos de evitação é prestar muito pouca atenção nelas. Reforço diferencial. Na psicologia, o termo reforço está ligado ao comportamento. Qualquer comportamento que receba atenção aumentará. Qualquer comportamento que não receba atenção diminuirá. É fácil ver, então, que o reforço dos pais, no que e o quanto prestamos atenção, tem o potencial de produzir bons e desejáveis resultados, ou resultados não tão bons e indesejáveis. O reforço diferencial consiste em apoiar o comportamento corajoso do seu filho e prestar menos atenção ao comportamento não corajoso. Você não está se afastando do seu filho em angústia. Você não vai ignorá-lo totalmente, como se a infelicidade dele não te interessasse. Apenas certifique-se de que você está prestando muito mais atenção ao que é positivo, ressaltando quando ele der um passo corajoso, através de elogios. A seguir são algumas dicas de como você pode aplicar o reforço diferencial. Dê muita importância aos pequenos sucessos. Por exemplo, você pode dizer: "Eu não consigo expressar o quão corajoso você é. Eu mal posso esperar para ligar para o papai e contar a ele. Ele ficará tão orgulhoso de você." Torne isso específico. Se você quiser ver um determinado comportamento aumentar, diga ao seu filho exatamente o que ele fez que você gosta. Ou seja, não apenas "você é um ótimo garoto", mas "eu amo quando você coloca seu casaco tão rapidamente. Eu adoro que você tenha dado passos tão confiantes para a festa de aniversário." Tenha cuidado para não inserir um pouco de negatividade. Algum pai poderia dizer: "Você está se vestindo tão rapidamente? Você geralmente não faz assim." Você não quer jogar na cara dele o negativo depois de ter reforçado o positivo. Diga a seu filho antecipadamente porque você ignorará, em grande parte, o comportamento não corajoso e que, para chamar sua atenção novamente, ele precisará usar uma de suas habilidades. Por exemplo, você pode dizer: "Se você está reclamando, chorando e fazendo barulho, eu não vou estar ouvindo isso. Mas eu vou prestar muita atenção se vir que você está examinando seus pensamentos como um detetive, porque eu sei que isso vai te ajudar muito." Uma recompensa,
algo concreto, físico, é também extremamente eficaz em reforçar o comportamento positivo. Crianças muito jovens ficam entusiasmadas com adesivos de estrelas douradas significando sucesso, ou vendo o quanto eles realizaram das suas checklists com o passar do tempo. As crianças mais velhas muitas vezes se empenham animadamente em criar loja de recompensas para si mesmas, um lugar onde ficam as prendas especiais que elas receberão por dar passos corajosos. Terapia de exposição e a escada da bravura. A terapia de exposição é um tratamento usado para ajudar as pessoas a superar fobias que tipicamente envolvem a diminuição gradual do medo irracional de um objeto ou situação. Em outras palavras, ponha-se em contato com o gatilho, por exemplo, lugares altos. Experimente a ansiedade e então controle seu comportamento de evitação, entrar em pânico ou evitar a qualquer custo se aproximar da janela de um arranha-céu. Para praticar a terapia de exposição, você pode ajudar o seu filho a construir uma escada da bravura. Nos primeiros degraus da escada estarão as tarefas mais fáceis, relacionadas com a situação que causa ansiedade. Nos degraus mais altos, as tarefas mais temidas e difíceis. A cada degrau que a criança subir, ela ganhará uma recompensa. Descubra as tarefas para cada degrau em conjunto com seu filho, mas pense primeiro em qual item você gostaria de vê-lo tentar e, especialmente, o que você acha que será mais viável. O primeiro degrau da escada é a ação que você sente que seu filho pode dominar. Não deve ser algo tão difícil que ele possa falhar, mas também não pode ser algo tão fácil que pareça apenas uma brincadeira. As escadas da bravura podem incluir 8 itens, 10 ou até mais se você quiser. A seguir estão algumas dicas sobre como ajudar seu filho a construir e a subir uma escada da bravura. Cada item da escada deverá ser específico e detalhado. A que horas do dia ele estará dando esse passo? Quantos minutos ele vai durar? Ou por quanto tempo ele deve fazer isso? Onde se passa? Quem mais estará lá? E assim por diante. Passe para o próximo degrau apenas quando a criança estiver dominando a ação do degrau anterior. Talvez ela dê o passo, mas não confortavelmente. Se ela conseguir ir a uma festa do pijama, mas acordou algumas vezes e chorou, sugira que ela tente novamente. Seu filho pode precisar praticar um passo algumas vezes antes que ele seja pronto para subir para o próximo degrau. Por exemplo, até que sua ansiedade desça, digamos, de 8 para 3, numa escala de 0 a 8. Geralmente nos concentramos em uma tarefa de cada vez, mas às vezes uma criança diz: acho que posso fazer 2 delas agora. Acariciar um cachorro, por exemplo, e ir com ele correr no parque. Não há uma receita, nenhuma regra diz: uma nova semana, um novo passo. Adapte o processo ao seu filho. Acompanhe o progresso. Ao desenhar uma escada, deixe um espaço ao lado de cada degrau para sinalizar quando o seu filho tiver completado aquela ação. Para uma criança pequena, você pode usar um adesivo de uma estrela dourada ou um rosto feliz. Com uma criança mais velha, talvez seja melhor usar apenas uma grande marca de seleção. Estabeleça uma recompensa para cada degrau da escada que seu filho subir. Essas recompensas não precisam, e talvez nem devessem, ser coisas que custam dinheiro. Elas podem incluir coisas como um passeio no zoológico, um piquenique na sala de estar, jogar Twister, outro jogo em família e uma série de diversões simples. Você pode até mesmo criar uma loja de recompensas, que pode ser na forma de uma lista ou um baú do tesouro, no qual são colocadas as recompensas escritas em pequenos pedaços de papel. Algumas famílias fazem também os reais de bravura, que são notas de dinheiro de mentirinha, recortadas, desenhadas e pintadas pela criança. Vocês podem fazer um monte delas. Toda vez que você pegar o seu filho praticando uma habilidade, por exemplo, reestruturando um pensamento de preocupação, ou tomando uma ação corajosa, você lhe dá R$1 ou mais que um. E o ponto importante, novamente, é o processo. Mesmo que ele estivesse se esforçando e não superando o seu medo, ele poderia ser recompensado por tentar. Quando ele tiver uma certa quantidade de reais de bravura, ele pode comprar algo da loja de recompensas. Para que as recompensas sejam eficazes, é importante manter vários princípios comportamentais em mente. Define exatamente o que o seu filho deve fazer para ganhar uma recompensa. A criança pode realizar um passo em sua escada e dizer: ok, posso ter essa coisa da minha lista agora? E a mãe diz: não, você ficou na festa por apenas meia hora. Você tem que fazer mais do que isso. A interação mãe e filho se torna negativa. Evite esse tipo de situação.
Estabeleça uma recompensa à altura da atividade. Um pequeno movimento ou tentativa corajosa ganha uma pequena recompensa. Deve haver uma recompensa maior para os passos mais difíceis. Recompense imediatamente. Faça com que o reforço chegue o mais rápido possível após o comportamento ou tentativa corajosa. A vida é corrida e nem sempre é prático recompensar no local. Talvez você diga ao seu filho: maravilhoso, vamos tomar sorvete no próximo sábado, você mereceu isso. E talvez se passem semanas sem que você cumpra a sua promessa. O seu filho pode perder o gás. As crianças aprendem rapidamente a não confiar nos pais quando não cumprem o prometido. Capitalize o momento corajoso. Saia para tomar sorvete imediatamente. Reorganize a vida um pouco para que isso aconteça. Quanto mais próxima a recompensa é do bom comportamento, mais forte é o seu efeito. Deixe a conexão clara. Diga: maravilhoso, vamos tomar sorvete porque você fez um ótimo trabalho na sua escada da bravura. Você se vestiu e ficou pronto para ir para a escola sem que eu te lembrasse nenhuma vez. Estou orgulhoso de você e você agora vai receber uma recompensa. Mantenha o equilíbrio no ambiente familiar. Seu outro filho ou filhos precisa de atenção. Às vezes, o outro filho decide tornar-se um pouco não corajoso, vendo seu irmão recebendo guloseimas. Ou ele fica ressentido. Você pode explicar: seu irmão está obtendo essa recompensa por seu comportamento corajoso. E talvez você possa mostrar na escada da bravura as mudanças positivas que ocorreram. Então, faça algo legal só para a outra criança. Talvez ela possa ter também um cartaz com a lista de coisas corajosas que ela faz. A seguir, é descrita uma escada de bravura que pode servir de inspiração para que você elabore com o seu filho a sua própria escada. A situação abordada é de uma criança que odeia ir para a escola. Antes de usar uma escada da bravura, siga esses passos para preparar seu filho para o sucesso. Certifique-se de que ele tenha uma hora de dormir consistente. Certifique-se de que ele tome café da manhã. Estabeleça uma rotina matinal regular e converse com ele de uma maneira calma e natural. Coloque a rotina em um lugar onde ele possa ver. Escreva as tarefas ou, se o seu filho ainda não sabe ler, desenhe o que vai acontecer e o que ele precisa fazer. Uma tigela de cereal, uma escova de dentes, roupas, sapatos, uma mochila, o ônibus e assim por diante. Primeiro degrau: eu acordei na hora certa esta manhã. Segundo degrau: eu acordei na hora e também fiz 2 coisas da minha rotina matinal com apenas um lembrete dos meus pais. Terceiro degrau: eu pude mudar meus pensamentos de preocupação quando me senti ansioso esta manhã, e então fiz 2 coisas da minha rotina matinal com apenas um lembrete. Quarto degrau: realizei 3 coisas da minha rotina matinal com um ou nenhum lembrete, e entrei no carro sem qualquer agitação ou briga. Quinto degrau: eu realizei todas as coisas da minha rotina matinal sem lembretes e sem lutar ou resistir, e entrei no ônibus com a minha mãe ou meu pai me acompanhando. Sexto degrau: fiz o quinto degrau, mas desta vez entrei no ônibus sozinho e entrei na escola com um amigo, não com meus pais. Sétimo degrau: fiz o 6º degrau da escada e cheguei na escola a tempo. Oitavo e último degrau: eu saí para a escola na hora certa, com tudo na minha mochila, sem nenhum lembrete, e entrei no prédio da escola sozinho, sem agitação. Mudei meus pensamentos de preocupação e notei que ainda posso ir à escola, mesmo quando estou ansioso com isso.